a gente agora tem uma recomendação formal de que alguns pacientes têm indicação de fato de lobectomia como abordagem cirúrgica de escolha. Uhum. Aqueles pacientes com tumores menores que 2 centímetros, obviamente que não tenham metástase, né? Nem linfonodal, nem à distância, que não tenham extensão extratireoidiana, desde também que o paciente não tenha nódulos suspeitos ou nódulos malignos no lobo contralateral, mas agora com essa diferença de que é recomendado para esse paciente, que é o T1A, a cirurgia, a lobectomia como cirurgia preferencial. Uhum. Entre 2 e 4 centímetros, a lobectomia também pode ser considerada, e de fato, tireoidectomia total, se a gente avaliar apenas tamanho, seria para aquele nódulo que tem mais de 4 centímetros ou que tem aí outros comemorativos em relação ao maior risco, como extensão extratireoidiana ou evidência de algum linfonodo comprometido. Como é que você vê essa mudança, Luciano? É alinhado com o que a gente já tinha de evidências mais recentes? É muito nessa linha de que você deve. Que a doença maligna, tireoide, o carcinoma papilífero, o carcinoma diferenciado, ele tem uma agressividade baixa, né? Se a gente for pensar assim, qual a principal consequência se fazer uma tireoidectomia total? Um, o hipotireoidismo. A gente sabe que boa parte dos pacientes, mesmo fazendo reposição com levotiroxina, mesmo mantendo o TSH dentro da faixa normal, o T4 dentro da faixa normal, eles podem ter queixas, podem ser sintomáticos, às vezes até por ter feito cirurgia, sei lá. Tem a discussão muito grande da história do T3, T4, mas por enquanto só T4, por favor, né? Ainda não temos nada. Tem a história do hipopara, que é muito pior, talvez, do que o carcinoma, do que a maioria dos pacientes. Difícil de tratar, difícil. Né? Então, quantos, né, Eric? Quantos hipoparas a gente acaba vendo lá no ambulatório? De tireoidectomia, né? E que era uma tireoidectomia que poderia ser evitada, né? Então, a gente lembrando que são 4 paratireoides. Se você fizer uma lobectomia, no máximo você vai tirar 2, não tem como tirar as 4. Então, o hipopara virtualmente não existe pós-lobectomia, né? Pode ter algum caso aí na literatura, mas em geral não ocorreria. E o hipopara é muito, muito, muito mais trabalhoso, muito mais. Diminui muito mais a qualidade de vida do paciente do que a maioria dos carcinomas diferenciados de tireoide. Óbvio que tem caso agressivo, né? Então, ter esse cuidado. A própria questão de voz, assim, óbvio que quando você faz secção mais posterior pode ter mais lesão, mas também quando faz lobectomia tem uma menor incidência, porque você já está pressupondo que não tem linfonodo, então a cirurgia mais rápida, mais tranquila, sangramento, várias coisas aí na história, né? O pessoal fica com muito receio de, vai aparecer um nódulo do outro lado, vou ter que fazer biópsia, ter que fazer pulsão, tudo de novo. Mas veja, estatisticamente e vários estudos clínicos já mostram segurança mais do que suficiente para a gente indicar lobectomia, né? Então, assim, a lobectomia. Eles colocam também na diretriz, principalmente nos pacientes entre 2 e 4 centímetros, que você indica lobectomia, que é importante você informar o paciente que, dependendo dos achados, tanto intraoperatórios como no pós-operatório, ou apenas patológico, pode ser necessário complementar tirando do outro lobo. Então, isso também vai acabar sendo uma decisão ali compartilhada com o paciente, mas fazer lobectomia tá tranquilo. Sim. É tranquilo, acho que essa é a mensagem. Não precisa ter medo de fazer a lobectomia nesse perfil de pacientes. Você avaliou ele direitinho antes, você viu que é um nódulo ali sem extensão nenhuma, sem acometimento linfonodal, que tem até 4 centímetros, dá para ser a lobectomia. E é praticamente assim, embora ele não use a palavra, é quase como se fosse assim, até 2 centímetros é lobectomia. Isso. De 2 a 4, considera a lobectomia. Basicamente isso. É uma das poucas recomendações, se você pegar a diretriz e for observar. Pegue só a lista das recomendações. É uma das poucas que ele bota como grau de recomendação forte. É uma das poucas, porque a maioria não tem estudo, assim, grandes estudos de comparação. E esse tópico particularmente tem. Então, assim, você tem realmente evidência de segurança. Agora, sim, lógico que um dos pontos, de tudo que a gente for discutir aqui, um dos principais pontos é o desejo do paciente. Se o paciente, sei lá, a família já tem casos e não quero fazer esse total. Muitas vezes isso é uma coisa que você tem que conversar com o cirurgião, porque às vezes o cirurgião também quer fazer total logo. Então, assim, fica muito nessa conversa. Bem, uma vez operado, seja lobectomia, seja tireoidectomia total, nós temos exames que são recomendados para o acompanhamento, para o segmento desses pacientes. O que é que esse novo guideline da ATA traz em relação a esses exames de acompanhamento, esses exames de monitoramento? Eu acho que aí a primeira coisa é pegando o gancho de novo que o Luciano falou no início, da gente ter paciência. Né? Porque muita gente já quer passar logo iodo. Calma.
né? Não sei nem se vai ter indicação de fazer iodo. Então você vai ter que esperar aí para reavaliar esse paciente, e essa reavaliação vai incluir a dosagem de tireoglobulina e, obviamente, do anticorpo antireoglobulina, que o guideline coloca para você fazer entre 6 e 12 semanas. Então veja que tem um tempo aí, você pode esperar uns 90 dias para poder você estratificar bem esse paciente, aguardar o histopatológico, ver como essa tireoglobulina ficou no pós-operatório, mesmo antes de fazer iodo, que isso também vai lhe ajudar a classificar esse seu paciente em relação ao risco de recorrência, que a gente vai falar daqui a pouco, né, e decidir se ele precisa, se não precisa de iodo e qual a dose de iodo que ele vai fazer. Se, ao dosar essa tireoglobulina, você já tem uma tireoglobulina suprimida, que no caso aí, como o paciente não fez iodo ainda, abaixo de 2,5, seria o ponto de corte, então, ok, o paciente está com a resposta boa. Se vem acima de 2,5, você pode considerar aí o exame de imagem, fazer ultrassom. Tá tudo bem, né? Independente de você ter feito iodo ou não, ele orienta ultrassom 6 a 12 meses depois do procedimento cirúrgico, certo? Então, tireoglobulina 6 a 12 semanas depois, se ela vier alta, você já pode fazer um ultrassom logo, se não, você pode deixar o ultrassom para 6 a 12 meses após. Só lembrando de novo, isso vale para tireoidectomia total, se for lobectomia, aí ele diz que você pode fazer uma tireoglobulina para ter uma basal e tal, mas que aquilo ali não vai valer para você determinar a conduta, né? Assim, aí ele fica realmente com ultrassom e, assim, não fazer tão em cima da hora, porque às vezes fica, sei lá, fica um seroma, fica algum resto de tecido, fica algum ponto, alguma coisa que inflamou. E quando faz ultrassom, a imagem pode deixar dúvida. Então, realmente tem que esperar um tempo para você fazer ultrassom. Se você indicou lobectomia, se você pegou o anátomo patológico da lobectomia e veio lá que realmente era só aquele nódulozinho no centro, não tinha invasão de nada, tá tudo bonitinho no anátomo patológico, então não tem por que você ter pressa de fazer ultrassom. Se o anátomo patológico já tiver alguma coisa para agressividade, então já seria indicado totalizar, não esperar para fazer ultrassom, né? Então se você fez uma lobectomia, no anátomo patológico veio invasão de tecido peritiroidiano, veio alguma coisa, alguma histologia agressiva, veio alguma coisa ali que chame a atenção, tá invadindo traqueia, invadindo alguma coisa, você já vai mandar totalizar, então você não vai esperar exame laboratorial, você já vai programar, completar a cirurgia. Do contrário, fiz a lobectomia, tá tudo bem, aí eu vou esperar 6 meses para fazer ultrassom, porque aí você vai ter segurança de que aquele ultrassom não venha nenhum artefato. E não vai dosar tireoglobulina. E não dosa tireoglobulina nesse caso, né? Assim, que esse aí perde o parâmetro. A gente tinha aquele ponto de corte do 30, né? Até um estudo de doutora Denise, que é brasileira, né? Lá do Rio. Mas que não foi assim eles até mais, consideravam, né, isso na diretriz anterior, mas agora eles... não tem ponto. Inclusive, antes eles falavam, a tireoglobulina tem que estar descendo, não pode estar subindo. Se estiver subindo... Até essa história também saiu da diretriz. Aboliram, né? Aboliram. Não se fala mais em lobectomia. Na determinação da resposta ao tratamento. Se é lobectomia, você não vai acompanhar com tireoglobulina, só vai acompanhar e fazer isso, como eu falei, 6 a 12 semanas depois, se for tireoidectomia total. Ficou até esquisita a tabela de classificação de resposta do paciente que fez lobectomia, porque é como se nem fizesse mais sentido avaliar essa resposta. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco.